dia, na paz do Senhor Jesus. Essa manhã chuvosa de 21 de fevereiro, iremos estar falando sobre o medo. Para a base da nossa reflexão, irei ler o versículo do Evangelho de João, capítulo de número 20, e o versículo de número 19. A palavra de Deus nos diz assim: Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Os discípulos estavam com as portas cerradas, com medo dos judeus. Medo, neste aspecto, medo que paralisa. Ao meu ver, há dois tipos de medo. Aquele medo benéfico, que nos ensina ou nos causa em nós uma repulsa para a gente se desviar de tal situação. E esse é um medo bom. Mas nesse caso aqui, é um medo maléfico, é um medo que paralisa de fazermos aquilo que temos que fazer. Medo que paralisa aquilo que vamos fazer e que temos que fazer durante a nossa missão de vida. E a gente vê esse medo acompanhando os discípulos de Jesus nesses 3 anos e meio de ministério. E a gente, por outro lado, consegue ver em Jesus as barreiras que ele enfrentou para vencer esse medo, porque medo é algo que está no ser humano, são barreiras que têm que ser ultrapassadas. Eu lembro da minha infância que tinha medo de pessoas com deficiência física. Bem criança ainda, morria de medo de pessoas com deficiência física. E hoje eu consegui vencer esse medo. E nos dias de hoje eu tenho uma fobia muito grande, um medo muito grande de agulha. Embora trabalhar na área de saúde, eu tenho medo de agulha. Mas todas as vezes que vou ser imunizado, eu venço esse medo. São duas situações simples. Uma que eu já venci, que ficou na minha infância, e outra que eu tenho que vencer todas as vezes que devo ser imunizado. E isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa trajetória. A gente vê nos discípulos de Jesus, quando a tempestade, uma revolta, e Jesus tinha ficado para trás, uma certa situação em que Jesus vem sobre as ondas, vem sobre o mar, melhor, por cima do mar. E aí os discípulos, quando vê aquele corpo por cima do mar, eles ficaram atemorizados, morrendo de medo, achando que era um fantasma. A gente vê isso também uma vez em que Jesus teve que vir visitar o seu amigo Lázaro, que o texto nos fala que já havia 4 dias de morto, e de repente Jesus chama aos discípulos para ir à aldeia de Betânia para visitar Lázaro. E Jesus naquela ocasião disse que ele estava muito doente. A gente vê o medo dos discípulos para que venha chegar esse momento aqui. Que medo era esse? Medo que os judeus o prendessem, medo que os judeus o maltratassem. E Jesus enfrentou esse medo para ir ver seu amigo Lázaro, que jazia 4 dias de mortos. E naquela ocasião ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de mortos e carregou os discípulos e para vencer e para cumprir a sua missão na terra. A gente vê também Jesus com medo, diferente dos discípulos, e nos ensinando essa manhã, naquela ocasião em que ele está na cruz, e é para ir sentenciado à morte de cruz, e ele, durante a noite de oração, em que
sou lágrimas de sangue. E os discípulos estavam dormindo. E Jesus, certa ocasião, certa feita, ele pediu para que Deus transpassasse, ou para que Deus tirasse dele aquele cálice de dor que ele tinha que passar, a morte e morte de cruz. E aí Jesus outra vez nos ensina e lembra da sua missão, que todavia não viesse ser a vontade dele, Jesus, mas a vontade de seu Pai, que estava no céu. E Jesus venceu essa barreira, Jesus venceu esse medo, nos dando exemplo outra vez. E nesta ocasião, vamos estar aprendendo com os discípulos que Jesus nessa ocasião já havia morrido. Jesus nessa ocasião já tinha passado o sábado, e já no domingo, pela madrugada, ou bem cedinho, quando Jesus aparece a Maria Madalena, e glória a Deus por isso, dada a sua persistência, Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena não entende, achando que era o hortelão, e quando Jesus falou ou citou o nome dela, ela conseguiu entender e disse Raboni, que quer dizer mestre. E aí parece que ela queria segurar Jesus, mas Jesus disse que não era para deter ela de fazer a sua missão, mas que ela fosse e avisasse aos demais discípulos. Naquela ocasião também Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus também aparece a Pedro, que estava sozinho, numa ocasião pescando. Jesus aparece a Saulo de Tarso, e ele cita isso em Coríntios. Jesus aparece a mais de 500 irmãos. E o que seria de nós, o cristianismo, se Jesus tivesse retrocedido e tivesse recuado da sua missão, com medo daquilo que ele teria que passar? De repente ele faz a sua missão. E nesta ocasião aqui, os discípulos de Jesus estão com as portas cerradas, com medo dos judeus. E o Cristo ressuscitado, que tinha aparecido a Maria Madalena, que tinha aparecido ao discípulo que estava pescando, aos discípulos no caminho de Emaús, agora que apareceu a mais de 500 irmãos, e ele ficou 40 dias na terra, agora ele aparece aos discípulos que estavam com as portas cerradas. E eles estavam com as portas cerradas, não era guardando a promessa, mas estavam com as portas cerradas, com medo dos judeus. O medo que paralisa, o medo que impede de fazermos aquilo que temos que fazer. Quantas e quantas vezes fazemos assim como os discípulos? Retrocedemos da nossa caminhada, retrocedemos do nosso objetivo, retrocedemos daquilo que Deus fez com que ou viesse de certa forma nos capacitado a fazer, com medo. Nessa ocasião, com medo dos judeus, outros para nós, com medo de nós mesmos, com medo de uma liderança, com medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão passar. Mas se temos algo bem definido e que este medo está paralisando, nós temos que avançar, avançar, avançar e fazermos como Jesus, vencer este medo. E como eu faço para vencer este medo? É ter o Cristo ressuscitado perto de nós. Nessa ocasião, Jesus aparece, o Jesus ressuscitado, aparece aqueles discípulos que estavam com as portas cerradas com medo dos judeus e diz: paz seja convosco. Nós temos, os cristãos têm a paz. E essa paz, a palavra de Deus nos diz que ela excede a todo entendimento. E a palavra de Deus nos ensina que temos que guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a paz que naquele momento os discípulos estavam precisando, necessitando. Essa paz que eu saudei no início dessa reflexão. É a paz que Jesus saudou os discípulos. Era um hábito, era um costume deles. E aí os discípulos meio que, o que será que está acontecendo?
Será se é ele mesmo? Não, mas Maria Madalena disse que viu ele. Pedro disse que viu ele. O discípulo do caminho de Emaús disse que viu ele. É ele. E aí os discípulos ficaram é, atônitos, ficaram alegres, eles ficaram felizes, mas ao mesmo tempo incrédulos de tudo aquilo que estava acontecendo. Aí Jesus foi de forma mais profunda, mostrou a eles a cicatriz do seu corpo. E no mostrar essa cicatriz do seu corpo, Jesus nos ensina algo muito maravilhoso. Eu venci esse medo, mas para que viesse passar esse medo, ficou marcas, marcas em mim. Paulo disse certa vez que trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Isso nos ensina essa manhã acerca de tudo que passamos, das marcas que ficaram para trás para vencermos certas dificuldades e nos leva a crer que essa que está à nossa frente é só mais uma que temos que vencer. E se vencemos todas as que ficaram para trás, com certeza iremos vencer essa que estamos enfrentando este momento. Basta ter Cristo como centro, basta ter a paz de Cristo que excede a todo entendimento em nossas vidas, e basta crermos no Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. Jesus morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Outra coisa que é interessante, Jesus mostrou o seu corpo, pediu para que eles viessem apalpar o seu corpo, a sua carne. Isso nos leva a crer que Jesus venceu os seus medos na carne e Jesus recebeu um corpo glorificado, mas ele tem um corpo. Assim como nós temos um corpo, Jesus também tem um corpo, só que é um corpo glorificado. E para aqueles que acreditam na promessa de Deus, eles sabem que vão receber da parte de Deus este corpo glorificado. Não seremos alma penadas quando viermos descansar no Senhor. Nós iremos ser corpo e espírito, assim como Jesus mostrou a lança que o traspassou, mostrou as mãos daquele corpo que havia sido ferido, mas que na ocasião estava um corpo glorificado. Este mesmo corpo que ora é ferido também, este mesmo corpo que ora sofre medos e angústia como Jesus sofreu, vai ser transformado e vai receber um corpo glorificado. E aí seremos plenos no Senhor. E aí todas as promessas de Deus irão se cumprir na nossa vida. Mas para isso temos que perseverar, vencer os nossos medos, esses medos que paralisam, para que venhamos alcançar o nosso objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho uma chamada e eu vou perseverar nela. E te convido essa manhã a também perseverar nessa chamada, a perseverar no seu objetivo, a não perder o foco, a lutar com as tuas armas sobre a verdade, as verdades bíblicas e as verdades que Cristo te ensinou com essas marcas que você carrega no seu corpo e com a paz dele para vencer este medo, vencer essa barreira, vencer essa trajetória e o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas de uma forma toda especial. Num terceiro momento em que ele disse assim, mostrou-lhes a mão, mostrou o lado, e os seus discípulos se alegraram. E ele disse-lhes, pois, Jesus disse outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. A primeira paz foi para eles vencerem aquele medo. Agora, quando eles venceram o medo, Jesus mostrou o exemplo de que ele tinha vencido aquela barreira e as outras barreiras na missão que ele teve na terra. E agora ele transfere essa missão que o Pai tinha entregado para ele, transfere aos seus discípulos. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. E faz eles lembrar de tudo o que Jesus tinha ensinado, faz ele lembrar do Consolador, do Espírito Santo da promessa, que iria capacitar eles. E nesta ocasião também, no segundo momento, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, depois de haver lembrado ele das promessas que o Pai tinha
dado a ele, ter transferido essa incumbência para ele, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, continuar a missão de cristão na terra, e agora sopra sobre eles o Espírito Santo da promessa. Nessa ocasião, não é o batismo, não é o selo, mas foi uma força extra para que os discípulos viessem para Jerusalém e esperassem a festa de Pentecoste para posteriormente receber o selo, receber o Espírito Santo, ser batizado, ser capacitado, ser dado autoridade, a mesma autoridade de Jesus, para que eles viessem continuar a missão de Deus aqui na terra, que é a missão de alcançar a humanidade, o ministério da reconciliação, não o ministério da condenação, né? Jesus veio para os seus, e quem está nele nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a grande missão dos discípulos de Jesus aqui na terra. Não é condenar ninguém, mas é porque tudo se fez novo. E aí, de repente, nós temos que ensinar essa novidade às demais pessoas. E temos que também andar em novidade de vida, na dependência de Deus, na dependência de Jesus e na dependência e na ajuda do seu Santo Espírito. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra possa falar de uma forma mais poderosa à vida e ao coração de todos os ouvintes. Amém, amém e amém.